A gente não escolhe ser mestre. A gente escuta um chamado e vai, vai, vai. E quando vê, tá semeando, plantando caminhos com os pés. Oi, me chamaram eu ir. Oi, me chamaram eu a. Mas eu andei a aldeia inteira à procura de quem me chamou. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus senhores. João Gudito Ribeiro por aqui chegou. Sou a mestra Alessandra Ribeiro, do João Gudito Ribeiro de Campinas, São Paulo. Sou mestre em liderança da comunidade, sou gestora cultural da Casa de Cultura Fazenda Roseira. Sou a mãe de santo umbandista do Centro de Estudos de Matriz Africana Mãe Cambinda e Cabocla Jurema. E também sou a mãe candomblessista Soiá, do Ilê Ogum Já Omim, filha da mãe Terezinha de Oiá Elebá, lá de São Félix. Estou muito feliz de participar da primeira edição do Maré das Mestras aqui em Cananéia. Antes de mais nada, eu gostaria de primeiro agradecer meus mais velhos, minhas mais velhas, meus ancestrais, minhas ancestrais, por ter trilhado o caminho que fizesse que eu chegasse até aqui. Sou mestra Joana, eu sou uma mulher preta periférica, nascida e criada dentro da comunidade do Bode do Pina, criada dentro do candomblé de tradição nagô, dentro do maracatu. Sou mãe de 3 que eu pari, Jaiana, João e Jade, e vários de coração e vários de axé. Sou Iaquequerê, que significa mãe pequena do Ilê Axé Oxundeim, filha da Oxum com Iansã, mestra da nação do Maracatu em Canto do Pina, primeira e única mulher à frente à região Maracatu Nação. E essa é um pouquinho de mim. Quando eu era menina, eu não lembro do que eu sonhava, não lembro. Eu não lembro da minha infância. Tem uma parte da minha vida que ela foi apagada, eu não consigo lembrar. Assim. Eu só sei que eu não queria ser eu, porque era muito doído na escola. Por ser negra, por ser preta, era muito perseguida, né?
Eu tenho um pavor de uma música que é Nega do Cabelo Duro, que não gosta de pentear. Então, o que eu me lembro da minha infância é o tempo todo na escola lutando contra essa música. Eu me chamo Adriana Luz do Nascimento, tenho 51 anos, mulher afro-indígena, preta, periférica de Olinda, sou mãe, sou uma pessoa alegre e gosto muito, muito de vadiar, na novidade. Que a gente não se coloca líder, a gente não se faz mestre. É a comunidade que nos reconhece dessa forma. Porque afinal, o que é o mestre? Todo mais velho, toda pessoa idosa é um mestre. Porque ela já superou a capacidade de tantas adversidades na vida, viver e existir. Então, no meu olhar, toda pessoa, homem, mulher mais velha, é meu mestre, porque ele já viveu mais. Como toda minha criança que nasce hoje, é meu líder, porque na sua singeleza de inexperiência, ele sempre vai me trazer um sinal, um código ou uma forma de se expressar, de que eu não posso perder de pegar essa conexão, para não esquecer de onde eu vim e para onde eu quero ir. Agora, o que é ser mestre e uma liderança de uma comunidade? É você acordar todo dia, acreditar que você pode semear uma semente e desejar muito que ela floresça e todo dia fazer a mesma coisa. E talvez em algum momento, que a gente nunca sabe bem qual que é, você olha e fala, olha, floresceu, olha, virou árvore, olha, deu fruto. E aí todas aquelas flores, aqueles frutos e aquelas sementes olham para você e falam, eu nasci dessa árvore. Eu acho que é esse momento que a gente se sente mestre. Então eu estou aprendendo a ser uma mestre, porque quando eu olho para os meus mestres, eu vejo tudo que eu tenho que aprender com eles, porque eles viveram muito mais que eu. Quando eu olho para minhas crianças, eles fazem coisas que eu nem imaginava e o que eu também não sabia, não faria. E quando eu olho para mim, eu quero que o dia de hoje eu consiga fazer o meu melhor e plantar boas sementes no coração de todo mundo, para que a gente construa um mundo melhor para todos nós, independente do corpo que a gente carregue. Então, se eu sou uma pessoa preta, que sei o que é racismo, que sei que são as atrocidades que o mundo me traz quanto mulher preta, numa sociedade racista, e que a mulher preta está na base, na base, na base. Eu, quanto a mulher que sou essa síntese, e que posso ser reconhecida como mestre, eu vou continuar semeando para que as nossas continuem a florescer. E eu desejo que todas as pessoas não pretas, independente da pele que elas carreguem, mas que se identificam com as nossas tradições, raízes e práticas, tenham letramento racial, saibam o que é racismo e possam ser um lutador e um soldado a nosso favor. Mulher, não deixa tambor calar. Gira, roda, saia, deixa a poeira no ar.
ser chata, eu vou calar. Eu acho que é fruto também, né, das que vieram antes de mim, das que abriram caminhos, né, das mais velhas, que nos inspiraram também, que também tem a sua contribuição, né, para a gente estar aqui. E a gente resistindo também, né, nesse ambiente que realmente era muito machista e eu acho que continua, né, mas agora com alguns avanços, com muito mais mulheres, com muito mais crianças dentro da capoeira, mas os desafios eram enormes, tá se driblando, né, da violência, do machismo, da falta de oportunidade de estar podendo acessar o birimbau, de estar podendo ter mais reconhecimento. Lá ainda era muito mais difícil o reconhecimento para nós mulheres. Então, o reconhecimento de professor, de mestres, sempre eram os homens que tomavam conta de tudo, né? Da academia, dos treinos, sempre foram eles, né? Mas aos poucos, nas resistências, com lutas anteriores também que nos inspiram, a gente foi chegando e aqui estamos também hoje liderando, sendo mestra, protagonizando, fazendo a nossa história também, narrando a nossa história do nosso jeito. Vamos apanhar areia no mar. Vamos apanhar areia no mar. Apanhar areia. Ele nasce num lugar para se tornar um espaço para a gente tocar maracatu, se olhar, sorrir, ter prazer, né? Por ser uma época em que mulher não podia tocar. Então, quando a gente inicia, a gente conquista esse espaço dentro dos maracatu, e mesmo assim era um espaço muito hostil. E o Baque Mulher vem para a gente ter um espaço nosso. E com esses encontros, esse espaço passou a ser um espaço seguro para todas nós. E aí vem os relatos, vem várias demandas de necessidades de atenção. E aí o Baque Mulher ele passou a ser essa ferramenta de luta. O Baque Mulher ele nasce de uma dor muito profunda também. Assim, ele passa a ser uma ferramenta de luta numa dor muito profunda. Que a gente começa a militar e se empoderar quando eu perco minha filha. E aí foi naquele mesmo processo, a gente estava iniciando esse processo de militância, e aí eu perco minha filha, e aí se potencializa ainda mais essa luta dentro desse espaço, que é dentro da comunidade. E eu fui aprendendo com a dor, fui aprendendo com as necessidades, fui aprendendo no coletivo, que era ser mulher preta, periférica, que é uma discussão que a gente até hoje precisa cada vez mais levar para dentro das comunidades. Fui entender o que era violência, fui entender
o quanto essa falta de informação ela impacta mais ainda dentro das comunidades, porque a gente romantiza essa violência. E com base em tudo isso, a gente passou a militar dentro do BAC Mulher, trazendo essa luta, essa informação para as mulheres através do BAC, compondo as loas. E assim nasce o BAC Mulher, e assim se ramifica o BAC Mulher. Ele é uma ferramenta de luta e ele também é minha base de continuar todos os dias. Eu acho que a gente não recebe, a gente trilha uma caminhada, constrói uma história de resistência ali dentro, e as pessoas aos poucos passam a lhe ver como uma mais velha, uma referência, mas é isso, é toda uma resistência, né? Toda uma permanência num ambiente extremamente masculino, e onde você também passa por diversas situações, mas a paixão, a vontade de permanecer é muito maior do que os obstáculos e o machismo que quer te tirar. Então foi aos poucos, né, permanecendo, ficando, resistindo, e as pessoas na cidade já me viam, essa aí a capoeira, tá massa, tô treinando. Essa daqui é mestra então toda uma caminhada, né? De criança a chegar adulta e estando dentro, então as pessoas olham para você, a cidade toda sabe que eu permaneço, pratico a capoeira, e aí aos poucos vem chegando os reconhecimentos oficiais, né? De títulos, de papel e tal, mas é isso. Mas eu acho que quanto à responsabilidade que Oxalá nos deu de termos úteros, nós que somos responsáveis pela continuidade da humanidade, seja ela parida de nosso ventre, seja ela adotada do nosso coração, e ser responsável pela continuidade, né, de uma geração, de uma terra, de um ar, de um vento, de uma água, independente da energia que nos carregue, seja ela da terra como Nanã, que é uma mulher, é a mais velha, seja ela de Iemanjá, dona do mar, dona da Colunga Grande, que é quem nos traz tempero com seu sal e é a grande mãe, seja de Oxum, que contorna a montanha e que é a água que a gente é feito, seja de Oiá, que é a dona dos ventos, que venta tudo e renova as sementes. Ou seja, a gente não seria nada sem esses elementos da natureza que nos traz continuidade, e ser mulher é ter um pouco de cada um desses elementos dentro de nós. Então não é fácil
diante da responsabilidade, mas eu penso que é uma grande oportunidade da gente usar tudo isso para tentar fazer seres humanos melhores, para uma humanidade melhor, para um futuro melhor, para o meu neto, para minha neta melhor. Então eu tenho muita fé nesses ventos que me ventam, nessas águas que me acalentam e nessa terra que me firma. Que quando a gente mistura tudo isso, a gente é mulher. Então ser mulher não é fácil, mas ser mulher é ser dona de tudo isso, que faz qualquer pessoa. Não existe ser humano sem sal, sem tempero. Não existe ser humano sem água. Não existe ser humano sem barro. E quem deu o barro, quem deu o tempero, quem deu a água, quem deu o sopro, são só Iabás. Então a gente que faz a humanidade seguir. A minha base, se eu não tivesse sido criada dentro do candomblé, se eu não tivesse sido criada por mulheres tão fortes, que foram minhas mães do Pina, eu não estaria aqui. É a minha base. E eu acredito que é a base de toda a minha família. Porque se não tivéssemos nossa fé, se não tivéssemos nossos orixás, nossas entidades para nos guiar, a gente não teria conseguido. Eu acredito que assim como tudo, né? Tudo, esse lugar, toda a nossa resistência, toda a nossa luta, estarmos aqui nesse momento, tudo vem da nossa fé, vem de quem nos guia, dos nossos ancestrais. Então, sem isso, eu não seria Mestra Joana e não estaríamos aqui. Não teria o Maré das Mestras nesse momento. Porque esse tempinho que a nossa mão dá é o passo que a gente também tem lá. Aí eu desejo que elas tenham fé. Fé. Não importa a religião, não importa o dogma, porque a fé é a ausência de medo. Pessoas que falam, eu sou uma pessoa de fé, mas tem algum medo, não tem fé. Porque a fé é a certeza que não exige prova. É você ter certeza que aquilo vai dar certo. E eu acho que as nossas ancestrais vieram em... Nossa, é emocionante, né? De imaginar, pensa um transatlântico. Todo mundo acorrentado, sem comida, diversas línguas.
E mesmo assim, essas mulheres amamentaram os filhos dos homens brancos. Elas ficaram nas cozinhas, deram amor para as filhas das sinhazinhas. Elas organizaram as senzalas. Elas nos deram reza. Elas nos deram comida. Elas nos deram o poder de hoje ser livres. Falarmos o que quisermos com coragem. Então eu desejo que a gente que vai se formando no presente, a gente não perca a coragem que as nossas ancestrais tiveram, colocando a vida em risco. A nossa vida hoje é em risco em alguns casos, mas a gente está aqui hoje falando o que a gente quer, numa equipe de mulheres que estão nos gravando, que isso vai reverberar na prosperidade, com coragem. Então eu desejo que a gente tenha fé, uma certeza sem prova que a nossa existência é significativa. Cada homem, cada mulher, independente de ser branco, preto, indígena, se conecta com essa matriz africana, seu coração pulsa quando o tambor toca, se emociona quando escuta nossos ritos, é porque é um de nós. E que nesse momento pode estar em outra pele, em outra tez, mas tem a nossa essência. Então que a gente tenha coragem de se posicionar, que a gente tenha coragem de falar contra o racismo, que a gente tenha coragem de brigar contra as desigualdades. A gente tem direito de ser o que a gente quer, de ter o que a gente quiser, de morar onde a gente quiser, de fazer o que a gente quiser, independente de qualquer coisa. E que todos os nós se reconheçam. Então eu desejo que em todo lugar que a gente chegue, quando a gente se olhe, a gente se encontre e se reconheça e continue semeando um mundo de muitas mulheres e homens corajosos. Mais mulheres porque dá melhor, mas homens também, porque sem eles não há futuro, né? Não há continuidade. Quando os deuses uniram as nossas energias para fazer um ser, eles sabiam porque era importante compartilhar. Porque por mais que a gente tenha coragem, a gente seja guerreira, a gente seja inteira, é importante a gente encontrar esse outro. Mesmo que esse outro seja uma mulher, que vai ser nossa outra, ou esse outro que esteja num homem, que é nosso outro. Mas esse viver com é parte da nossa continuidade. Então eu desejo que a gente tenha coragem para sermos o que quisermos, potentes do jeito que quisermos, e que a gente não leve desaforo para casa, mas que a gente resolva nossas pautas, nem que seja na roda de jongo. Que é na roda de jongo que o mundo gira. Na roda de jongo que o mundo gira. Gira meu mundo, na roda de jongo que o mundo gira. É na roda de jongo que o mundo gira. Esse ponto destrava a mente, esse ponto não trava a língua. Que é na roda de jongo que o mundo gira. Cachoeira. Se manter na luta e resistir, sabe? Sempre no objetivo de que para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga permanecer nesse espaço que a gente conquistou com tanta luta, a gente precisa se unir. Então, eu acredito que o meu papel nessa missão é nos manter unidas enquanto mulheres, né? Porque o patriarcado ele nos ensinou o tempo todo a duelar entre nós, né? A gente é educada para competir. E quando a gente quebra isso e quando a gente consegue romper essa barreira da competição, a gente consegue se unir. E unidas a gente somos fortes para vencer, né, todos esses desafios, vencer todas essas formas de opressão que nos mata todos os dias, que é o machismo. Então, acredito que o meu papel é nos fortalecer enquanto mulheres unidas e seguirmos juntas, porque não é fácil e a gente precisa nos apoiar. E essa é a missão. Salve a força, salve ela, Maria de Sônia, mulher preta da favela. Salve a força, salve ela, Maria de Sônia, mulher preta da favela. Salve todas as mulheres pretas da favela. Empoderamento.
se empoderar, se reconhecer enquanto mulheres, sobretudo dentro das periferias, se conhecer enquanto mulheres pretas, e que elas se tornem protagonistas de suas próprias histórias, sabe? Que a gente possa ultrapassar todos os limites e vencer de verdade. E eu desejo que cada menina, que cada jovem, cada criança e adolescente tenha a mesma oportunidade que eu tive, sabe, para estar aqui, através do maracatu, através da nossa cultura, se reconhecer e conseguir ultrapassar os limites. Porque a sociedade nos impõe o tempo todo que não somos capazes, que nós somos. Então, se empoderar e entender que nós somos capazes faz toda a diferença na nossa vida. Então, esse é o desejo. Primeiro é ter mostrado que é possível a gente chegar aqui nesse lugar, ser mestra, né? É possível, não é fácil, mas é possível. E agora tantas outras já chegaram e a futura geração tem em quem se inspirar agora, né? As mulheres têm em quem se inspirar. Então são várias mestras, né, que eu também já me inspirei, minhas mais velhas, Mecha Janja, Paulinha, que eu via jogando, que eu via tocando, que eu via cantando. Nossa, caramba, Mecha joga aqui só. E hoje eu me torno essa referência também, né, para homens, crianças e mulheres. Nossa, a mestra Di, como que ela joga, caramba, toca, eu quero tocar igual a ela, eu quero jogar igual a ela. E muitas vezes também a capoeira perpassa também o jogo e o toque, mas é a pessoa que você é, a energia que você tem, a forma que você se coloca no mundo, o respeito, a humildade, isso tudo agrega também para que as pessoas te admirem, né? Então acho que é muito massa hoje as meninas, as mulheres terem referências como a gente tivemos poucas e tivemos muitos mestres que são muito importantes também para a capoeira também ter chegado aqui, mas hoje as novas gerações podem escolher e treinar, ter mestra, ter contramestras e uma nova geração aí incrível de mulheres mestras porretas.
diria a mesma coisa que eu pensei lá atrás. Eu não vou sair da capoeira, eu não vou desistir. A capoeira não vai desistir de você, então eu não vou desistir de mim nem dela. Eu diria só para mim e para todas as mulheres que ainda têm dificuldade de estar e de permanecer por várias questões, de não desistir, de permanecer, de resistir, porque a capoeira é isso, é uma resistência, é uma ferramenta do povo preto e as mulheres pretas também poderem fazer parte desse novo momento, dessa nova retomada, que fiquem, que só vamos, só bora. É isso. E quando esse projeto me chamou, não sei, falei, não sei se eu quero ir, mas eu sabia que eu tinha que estar. E aí quando eu sinto que eu sei que eu tenho que estar, eu sei que eu tenho que estar aqui não para ensinar, mas para aprender. E toda a minha chegada até aqui foi um aprendizado. Então, o que eu quero dizer é gratidão. Gratidão, Maré das Mestras, pela provocação. Gratidão por me desafiar a estar aqui tomando chuva, andando de barco, sem sol, sem mar, mas estar em contato com pessoas como vocês que se debruçaram, escreveram um projeto, nos escolheram, nos acolheram e nos dão esperança de continuar. A gente também não existe sem vocês. A gente só é porque vocês nos reconhecem, a gente só tem coragem de continuar, porque a gente também às vezes tem medo. Porque tem um olhar, às vezes, que quando a gente chega, dá um brilho, que a gente lembra porque a gente existe. Então, a minha gratidão pelo convite, pela oportunidade e que a gente possa se encontrar muitas vezes nessa vida. Força, fé, prosperidade e que no terreiro de vovó, galo não cante, pinto não pie, mas que as nossas galinhas continuem gerando humanidade. Muito obrigada. Eu seguro a sua mão na minha. Eu seguro a sua mão na minha, Para que juntos possamos fazer. para que juntos possamos fazer Aquilo que eu não posso fazer sozinha. aquilo que eu não posso fazer sozinha. Tava na beira do mar, eu vim ouvir uma concha e vim também molhar. Tava na beira do rio, fui na beira do mar, eu ouvi a